Boa noite, senhores. Nessa semana nós vamos tratar do tema sobre o direito penal do inimigo, aplicação dessa doutrina em relação ao criminoso contumaz, ou seja, o homicida contumaz. Sou Fernando Rodrigo, delegado de polícia em Goiás, e antes de iniciar esse vídeo peço aos senhores que se inscrevam no nosso canal e que, caso queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, também estamos à disposição. Então vamos ao tema de hoje. Vamos começar com a seguinte casuística. Suponhamos que haja um homicida contumaz que esteja sendo procurado pela polícia. Nesse caso, seria possível aplicar a doutrina do direito penal do inimigo? O que vinha a ser essa doutrina? Quem a desenvolveu? Ela encontra fundamento em qual corrente? E a segunda parte de nossa casuística, suponhamos que, caso haja uma troca de tiros entre essa pessoa que está sendo procurada e a polícia, e a polícia acaba conseguindo abater o oponente. Nesse caso, os policiais poderiam alegar alguma excludente de licitude? Se sim, o número de tiros, bem como a região em que a vítima foi atingida, isso tem relevância para a caracterização de uma eventual excludente de licitude? Então, o vídeo que nós vamos trabalhar são essas questões. Então, vamos para o primeiro tópico: direito penal do inimigo. Então, nesse caso, como se trata de um criminoso contumaz, que está gerando sérios problemas para a sociedade, segundo a doutrina do direito penal do inimigo, para ele deveria ser aplicado um direito específico, ou seja, deveria ser flexibilizado algumas garantias constitucionais para que pudesse antecipar a punição penal. Isso para a salvaguarda da ordem pública e garantia da paz social. Isso porque essa pessoa que está sendo procurada pela polícia, num caso hipotético, um homicida contumaz, ele acabou quebrando a regra do pacto social. Ele frustrou as justas expectativas esperadas para o cidadão. Então, segundo a doutrina do direito penal do inimigo, essa doutrina foi desenvolvida pelo jurista alemão Gunther Jacobs, ou seja, que desenvolveu o funcionalismo radical. Para Gunther Jacobs, o direito penal ele não serve para a proteção de bens jurídicos, mas sim para a reformação da norma. Ou seja, para Gunther Jacobs, o inimigo é a pessoa que se coloca em posição de subversão completa da ordem jurídica social. Ou seja, ele passa a enfrentar a própria autoridade do Estado, desafiando-a por meio de comportamentos extremamente perigosos. Pode ser citado, além desse exemplo do homicida contumaz, os terroristas e grandes organizações criminosas em relação ao tráfico de drogas e tráfico de armas. Seriam outros exemplos dos inimigos do Estado. Então, para Gunther Jacobs, há duas modalidades de direito. Uma é usada para o cidadão, que nesse caso são resguardadas as garantias constitucionais. E de outra banda é usado o direito penal do inimigo, para o próprio inimigo do Estado, em que são flexibilizadas algumas garantias constitucionais para que haja celeridade da punição penal, de forma a prevenir a sociedade diante do elevado grau de periculosidade do inimigo. Então, essa doutrina Gunther Jacobs, ela também já foi desenvolvida por alguns filósofos antigos,
tais como Protágoras, São Tomás de Aquino, Kant, Locke e Hobbes. Então, para Gunther Jacobs, uma vez que seja identificado o inimigo, ele não deve ser aplicado as mesmas garantias constitucionais ao cidadão, ou seja, aquele que optou por viver segundo as regras sociais. Então, algumas medidas que podem ser aplicadas em relação ao inimigo do Estado seria a própria, em alguns casos, o afastamento da própria defesa técnica, a aplicação da incomunicabilidade, bem como a antecipação de tipos penais, punindo até mesmo atos preparatórios, diante do elevado grau de periculosidade do inimigo. Um exemplo que pode ser citado é a própria lei do terrorismo, que pune os atos preparatórios. Não obstante, há críticas a essa teoria do direito penal do inimigo, e segundo a crítica fala que essa doutrina ela defende o direito penal do autor, leva em consideração a periculosidade, ou seja, em relação à pessoa considerada em si própria, e não a conduta, o fato por ela praticado. E a outra crítica seria a flexibilização das garantias constitucionais em relação ao cidadão inimigo, a violar, por conseguinte, a isonomia. Segundo as lições de Marcelo André de Azevedo e Alexandre Salim, Direito Penal, Parte Geral, sexta edição, editora Juspod, 2016, página 41, para Gunther Jacobs, Direito Penal e Funcionalismo, 2005, páginas 33 e 34, o direito penal garante a vigência da norma e não a proteção de bens jurídicos. Na verdade, o direito penal não pode garantir a existência dos bens, mas sim que as outras pessoas não os ataquem. Assim, o direito penal seria uma estrutura que garante a relação entre as pessoas, ou seja, grande expectativa é que não se produzam novas ameaças aos bens jurídicos. Então, segundo a doutrina de Jacobs, uma das consequências do direito penal do inimigo seria a própria antecipação da punibilidade para a fase de atos preparatórios, de modo a evitar um dano maior à sociedade, advindo do elevado grau de periculosidade do inimigo. Então, a partir dessa premissa é feita crítica em relação à Lei 3.260 de 2016, que é a Lei de Terrorismo, uma vez que essa lei ela pune atos preparatórios. Então, o funcionalismo radical, monista ou sistêmico, ele é defendido por Gunther Jacobs. Para Gunther Jacobs, o direito penal está determinado pela função que cumpre no sistema social, isto é, pela função preventiva geral atribuída à pena, e pelas normas jurídicas penais como objeto de proteção. Ou seja, o direito penal, para Jacobs, tem a missão principal de defender a norma e não bens jurídicos. Ou seja, tem a função da prevenção geral positiva, ou seja, a própria reafirmação do direito, com base na proteção da própria norma. Então agora vamos para um próximo tópico. Características. Quais são as características do direito penal do inimigo? Segundo as lições de Marcelo André de Azevedo e Alexandre Salim, Direito Penal, Parte Geral, sexta edição, editora Juspod, página 2016, ano 2016, página 38, outros delinquentes inimigos devem ser impedidos de destruir o ordenamento jurídico mediante coação, utilizando o denominado direito penal do inimigo. Isso porque o inimigo não possui condição de cidadão, segundo esses autores, tendo em vista que não cumpre a sua função no corpo social, ao deixar de satisfazer de forma duradoura mínimas expectativas normativas. Então essa é a explicação que esses autores eles dão ao tópico do direito penal do inimigo. E quais são as características, segundo esses autores? A primeira seria o processo mais célere visando a aplicação da lei. Segunda, penas desproporcionalmente altas. Terceira, suprimento ou relativação de garantias processuais. Quarta, o inimigo perde sua qualidade de cidadão, ou seja, perde a qualidade de ser sujeito de direitos. E a quinta
característica seria o inimigo identificado por sua periculosidade, de sorte que o direito penal deve punir a pessoa pelo que ela representa, que é o direito penal prospectivo. Então, superado esse tópico, vamos para as velocidades do direito penal. Então, o direito penal do inimigo ele se trata de terceira velocidade, mas para isso precisamos saber as demais velocidades. A primeira velocidade é o próprio direito penal clássico, que visa a aplicação da pena privativa de liberdade de forma com um processo mais lento e mais garantista. A segunda velocidade seria a flexibilização do direito penal para acelerar a aplicação da norma e do processo. Pode ser citado como exemplo a transação penal, a composição civil dos danos, a suspensão condicional do processo na Lei do Juizado Especial Criminal 9.099, artigos 76, 89 da Lei 9.099. Então, para essa corrente, ao mesmo tempo que ela flexibiliza algumas garantias constitucionais, ela adota essas medidas alternativas à prisão. E a terceira velocidade é o próprio direito penal do inimigo, em que há um direito penal do cidadão, que são garantidas as regras processuais constitucionais, e por outro lado há o direito penal do inimigo, que é aplicado ao próprio inimigo do Estado, com a flexibilização das garantias constitucionais, de forma a prevenir a prática delitiva do inimigo, diante do seu elevado grau de periculosidade. O exemplo que pode ser citado é a punição de atos preparatórios na lei do terrorismo. Então, superado esse tópico, vamos para o último tópico, a legítima defesa. Então, suponhamos que os policiais, em confronto com o inimigo do Estado, no caso um homicida contumaz, eles venham a conseguir atingir o policial de forma, aliás, atingir o oponente de forma fatal, que venha a falecer. Nesse caso, os policiais estariam amparados pela própria legítima defesa, uma causa excludente de licitude estabelecida no artigo 25 do Código Penal. Isso porque os policiais, usando moderadamente os meios necessários, eles repeliram uma agressão injusta e atual. Nesse caso, independentemente da quantidade dos tiros que o inimigo do Estado ele sofreu, ou a região, mesmo que ele tenha sido atingido em regiões vitais, como a cabeça, o peito, o abdômen, isso não afasta a legítima defesa. Então, o que é importante analisar é o caso concreto, ou seja, se os policiais, no momento do confronto, era o único meio que eles tinham para conseguir sobreviver e garantir sua integridade física, que, no caso, uma troca de tiros, isso é uma questão clara. Então, nesse caso, independentemente da quantidade de disparos, ainda que seja elevada, que o inimigo ele tenha recebido, e ainda que tenha recebido elevada quantidade de disparos em regiões vitais, isso não afasta essa causa excludente de licitude, uma vez que era o único meio eficaz que os policiais possuíam para garantir a sua sobrevivência e o resguardo de sua integridade física. Então, vamos concluir, então, o que a gente conclui em caso de confronto, policial entre o homicida contumaz, o inimigo do Estado, e os policiais, se eles vierem a matar o inimigo, eles, no caso hipotético, estariam amparados pela excludente de licitude, independentemente da quantidade de disparos ou da região atingida. Uma vez que o importante a ser analisado é o caso concreto, ou seja, se era o único meio eficaz que os policiais dispunham para garantir sua vida e sua integridade física, resta caracterizada de forma clara a legítima defesa. Então, esse exemplo
esse confronto entre os policiais e o inimigo do Estado, seria um próprio exemplo prático, né, da aplicação do direito penal do inimigo. Ou seja, uma vez que o inimigo do Estado, um homicida contumaz, ele passou a violar as justas expectativas experimentadas pela sociedade e passou a descumprir a sua função social, a violar o pacto social, então, segundo essa doutrina, ele passou a ser um inimigo do Estado. Então, o Estado ele tem que usar os meios mais eficazes possíveis para conseguir neutralizar esse inimigo, para garantia da ordem pública e da paz social, para que seja evitada a reiteração delitiva e novos homicídios, novos crimes praticados por esse criminoso contumaz. Então, essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Caso queiram fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos à disposição. Estamos sujeitos também a críticas, desde que sejam de forma fundamentada e proporcional. E caso queiram sugerir vídeos para as próximas semanas, estamos dispostos a atendê-los. E peço novamente que se inscrevam no nosso canal. E muito obrigado pela atenção de todos. Desejo-lhes uma boa noite. Forte abraço. Até a próxima.